Comer ou não comer carne? Vale a pena ser vegano? Essa e outras perguntas povoam a esfera pública de nossa cidade tão diversificada culturalmente. E para conversar sobre este tema, temos a presença de Ronaldo Adriano, do restaurante Caipira, e também do Dr. Vignoli. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Paraíso FM. Mais uma vez, uma satisfação muito grande poder estar aqui e debater um tema tão importante como esse, e principalmente ao lado de uma pessoa tão conceituada que é nosso companheiro ilustre, Dr. Vignoli. Para mim é um prazer muito grande, doutor. Ok, obrigado a todos. Boa tarde a todos. Realmente é um tema bastante interessante, porque mexe com a nossa cultura, mexe com a cultura goiana, e etc. E tem a parte científica que eu vim aqui dar o meu parecer, né? Maravilha. Olha só, gostaria então de começar com o Adriano, né, com o Ronaldo Adriano, para ele dizer como é que é essa questão da cultura da carne na história dele, né? Como é que isso participou da tradição, né? Se tinha gente que fazia churrasco na família dele, se ele convivia com isso em festas. Vou começar com você, Ronaldo. Bom, Matheus, eu sou goiano, né? Na cidade de Iporá. E churrasco é um prato tradicional do goiano em si. Então eu, desde que eu me entendo por gente, da minha infância, a minha família, a minha convivência foi regada a churrasco. Isso aí sempre foi um prato tradicional, principalmente aos finais de semana, datas comemorativas. Desde que eu entendo por gente, eu sempre vivi em meio ao churrasco. E eu gostaria de perguntar também para o Dr. Vignoli como é que é a história dele com o vegetarianismo e o veganismo. Como é que você começou, enveredou para esse lado? Bom, eu vou dizer a você que eu não faço nem o vegetarianismo, nem o veganismo. Sim. Eu faço uma dieta misturada, certo? Bom, um ponto principal que bateu na minha cabeça, vamos dizer assim, porque, lógico, eu sou paulista, de uma cultura também, né, de carnes e... não muita carne de gado, mais frango, essas coisas. Mas aos 23 anos, exatamente 22 anos, eu estava no terceiro ano de medicina. Contar rapidamente a história. Sim. E numa aula de patologia, onde lá funciona na USP, o Instituto Médico Legal, onde as pessoas que morrem são obrigatoriamente levadas a um exame que chama-se exame de necrópsia, onde o morto então é aberto, abre a cabeça, abre o pescoço, abre o tórax e abre o abdômen. E é assim, é quase um atrás do outro. Tem muita gente que aparece ali. Num dia você vê 20, 30 pessoas sendo abertas. E eu tive o curso, né? Tive as aulas de patologia clínica, e eu notava que quando o professor abria a barriga da pessoa, exalava um cheiro muito forte, muito fedido, a ponto das meninas, principalmente as meninas colegas, se afastavam da aula. Mas eu queria aprender e respirava pela boca, não sentia o cheiro, e ficava ali vendo o professor abrir cada cadáver. E eu fiquei curioso e perguntei, professor, mas isso aqui é mau cheiro de podre. Nós morremos porque ficamos podre ou ficamos podre porque nós morremos? Aí eu, quer dizer, uma pergunta capciosa, né? Sim. Que eu nunca tinha pensado em fazer essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para o professor. Vou repetir. A gente morre porque apodrece ou apodrece porque morre? Uhum. Ele falou, apodrece e morre. Eu falei, peraí, mas a gente apodrece em vida? Ele falou, sim. Eu falei, eu não acredito. Como a gente apodrece? Ele falou, você quer ver? Eu falei, quero. Ele abriu o intestino grosso, né, que é a tripa grossa, onde forma as fezes, e tirou umas 2, 3 pedras pretas, extremamente mal cheirosa. E eu falei, o que é isso? Ele falou, isso aqui foi um pedaço de carne que não foi dissolvido, que o cara engoliu tão rápido, que essa carne grudou no intestino e virou uma pedra, só que aquela pedra apodreceu e garrou no intestino. Eu falei, mas peraí, a carne o ser humano não digere? Ele falou, não, porque a carne, para ser digerida e não apodrecer, o intestino tem que ser curto. E o ser humano tem um intestino longo. Suponhamos, vamos dizer, um gato e um cachorro. Ele tem 3 vezes o tamanho do intestino do seu própria estatura. Vamos supor, você tem um cachorro de comprimento 1 metro. O intestino dele vai ser 3 metros. O ser humano é de 5 a 6 vezes a sua estatura. É uma tripa comprida.
Então ela demora. Então 6 horas depois ela começa a apodrecer. E quando chega às 18 horas, na hora da saída, ela já está podre. E muita gente que deveria evacuar 3 vezes ao dia... Quantos metros de intestino que a gente tem? Então, 5 a 6 vezes a estatura. Vamos dizer que você pega uma criança de 1 metro, ela vai ter 5 a 6 metros. Certo. Você pega você, tem 1,80 m? Isso. Você multiplica por 6 vezes, vamos dizer. Ou 5, fica mais fácil. 5 vezes, você tem 9 metros de tripa. É muita tripa. Então não dá tempo de eliminar em 6 horas. Tá entendendo? Todo animal carnívoro, ele elimina a carne em 6 horas. Por isso que as fezes do gato e do cachorro não fedem tanto quanto do ser humano. O cara que come carne, as fezes é muito fértil. Por quê? Porque apodrece. Cresce uma toxicidade lá dentro, ou seja, é fabricado, que chama cadaverina. Ele estava explicando. Meu amigo, a partir daí, até hoje, eu tenho 71 anos, eu nunca mais comi carne de gado. Isso tem quantos anos? Então, eu tenho 71, eu tinha 22, vamos dizer, então 50 anos. Eu tenho asco, eu lembro na hora dessa aula, entendeu? Agora, eu não como churrasco, não como carne de gado. Agora, um frango, aí eu casei com uma gaúcha, você imagina o meu problema, né? Aí nós fizemos um acordo, que eu ia comer frango de caipira, da roça, que o frango de granja também é cheio de hormônio, eu também não vou me intoxicar de hormônio. Sim. E o peixe de couro, ele come as coisas do fundo do mar do rio. Ele apodrece também, que é o tal do remoso. Sim. Então eu como peixe de escamas e, se possível, de águas profundas, tipo salmão. A tilápia também, aqui é, né, nós temos muita tilápia aqui, ela é de escama. E eu crio frango caipira. Então, de vez em quando, eu como frango caipira, sem a pele, e o peixe de escama. Inclusive, eu agora, sabe por que eu estou comendo? A tilápia colhida, pescada e feita sashimi. Ou seja, é uma carne crua, recém abatida. Entendeu? Entendi. Eu vou abrir aqui para o Ronaldo, antes da gente entrar na questão técnica, né? Claro que a gente tem uma autoridade no nosso meio, que é um médico, né? Mas antes de entrar na questão técnica, a gente conversar das polêmicas nessa área, né, Ronaldo? Queria te perguntar como é que você veio a ter uma churrascaria? Porque, para além da questão técnica, comer carne também é um símbolo cultural. É um símbolo de união que está presente desde a antiguidade, né? Olha, Matheus, é interessante porque quando você pergunta como que veio a questão de eu vir trabalhar uma churrascaria em Alto Paraíso, né? Já visto que quando eu falei isso, me chamaram de loucos. Ah, mas não vai pra frente, isso não existe. O meu restaurante hoje, eu sirvo churrasco sexta, sábado e domingo, que é o restaurante Recanto Caipira, e é aos feriados. E é o dia que meu movimento, maior número, existe. Porque as pessoas esperam a semana inteira aguardando o churrasco. Por quê? Hoje eu moro num país que é o terceiro maior consumidor de carne do mundo. Temos primeiro Estados Unidos, segundo a Argentina e terceiro Brasil, desculpa. Só que, lembrando que eu vejo hoje o consumo da carne bovina, como outras carnes, como o consumo do álcool, de outros alimentos, em excesso. Tudo que se faz em excesso, ele é prejudicial. Certo? Se você, por exemplo, se você toma um cálice de vinho diariamente, é normal, dizem que é saudável. Mas se você tomar 5 litros todos os dias, ele vai te fazer mal. Agora, eu vejo a carne bovina hoje, o churrasco em si, a carne cozida, não discordando da teoria que o doutor colocou, realmente. Agora, é uma tradição hoje no país. Hoje a carne bovina hoje é uma tradição. Você já imaginou o mundo sem carne? Já tentaram. Isso é impossível. Tanto que o seu organismo, ele necessita da carne. Lembrando que o consumo da carne, ele veio da época das cavernas. Na época das cavernas, se vivia de quê? Da caça. Os índios viviam de quê? Vivem de quê? Eu morei no Mato Grosso. O consumo indígena hoje, 80% da alimentação dele é a caça, é a carne. É carne e mandioca. Entendeu? Se você pegasse na época das cavernas, eu até estava dando uma olhada, 80% da alimentação deles, dos primatas, era a caça. Só um parênteses nisso aí, Ronaldão. Ronaldaço. Tem aquele evento que acontece uma vez por ano aqui, né, que é a aldeia multiétnica.
E é muito legal porque vem índios, né, de mais de 8 etnias, né, de todo o canto do Brasil. E o pessoal, inclusive os vegetarianos da cidade, adoram a cultura indígena, né, porque eles vivem... tem essa imagem romântica do que o índio vive com uma perfeita harmonia na natureza, que claro que é mais complexo do que isso é uma ideia muito superficial, né? Mas de fato eles estão inseridos na natureza e eles comem carne, né? E quando vem salada, geralmente é só assim: eu não gosto de folha não, folha é comida de jabuti, né? E você vê que é algo cultural, né? Já histórico deles, assim, né? É como eu tô te falando, Matheus, hoje são pessoas que se fala que quem os primeiros habitantes do Brasil eram indígenas. E como você falou, hoje se você for uma região indígena hoje, como eu já conheço várias, morei próximo a isso aí, 90% da alimentação indígena hoje chama-se carne de caça. Lógico que existe o peixe, existe aves também, como você falou, a mandioca, que eles falam tapioca, mas hoje eles vivem ainda da caça e da pesca. Sim. Como viviam na antiguidade, como os primatas viviam da caça, certo? Agora, como eu te disse, eu vejo o excesso, muitas vezes, ele tende a vir a prejudicar. Tudo em excesso hoje, ele vem a prejudicar. Mas não eu hoje. O meu conceito hoje, tenho tanto que Alto Paraíso hoje é uma cidade que adere à carne. Porque eu tenho um comércio aqui hoje que o meu movimento hoje, ele dobra no dia do churrasco. Tenho vários clientes que são vegetarianos, que vão lá, não comem carne, mas adoram o nosso tempero. Mas se você for lá numa segunda, numa quarta, numa quinta, e você chegar no final de semana, você fala: o que está acontecendo aqui hoje? É uma festa? Não, é um churrasco. E é o famoso churrasco na brasa, que o povo, o goiano em si, ele ama. Aí você pega o turista. A gente pega aqui, por exemplo, doutor, acho que é da região de São Paulo, o turista, ele é apaixonado no churrasco. Ele vem buscar as coisas da nossa região, mas ele é apaixonado no churrasco. Nesse ponto, eu acho que é interessante, até queria ver a opinião do Dr. Vinholes também, sobre esse ponto até do turismo, porque eu acho que tem espaço, quando a gente está lidando com turismo, tem espaço para os dois perfis. É verdade. Você pega o restaurante Arco-Íris, fica lotado, porque faz um serviço excelente, né? Um restaurante vegetariano, vegano, na verdade, né? Um restaurante Arco-Íris, Alquimia, e a churrascaria também está cheia. Então, existe um espaço, existe uma demanda, né, doutor? Não, eu acho assim, é cultural. Eu sou de família que come carne, mas como eu falei, quer dizer, eu tive que assistir uma aula de patologia para eu me dar conta de que não era o meu caminho. Sim. E eu comecei a estudar, certo? Tanto que eu até trazer um livro aqui, eu quero um livro para fazer uma doação aos seus ouvintes. Podemos fazer um sorteio, sei lá o quê. Opa, claro. Eu escrevi um livro chamado A Dieta Ideal, onde eu mostro que não é só a questão de carne e não carne, não é só isso, né, que é importante. Você tem que dar vazão ao que a gente chama de energia vital. Tudo que for cru e recém-colhido, tipo peixe também. Como eu falei, o sashimi, o peixe cru é muito saudável, né? Você pode até servir no restaurante goiano um peixe cru, tipo... Ele fica em ceviche, que chama, né? É uma carne. Peixe é uma carne. E pode ser servida crua e recém-abatido o peixe. Porém, o que eu digo é o seguinte: os estudos, né? Porque eu sou formado há 46 anos. Os estudos que eu tenho feito e tenho lido de outros cientistas mostram o seguinte: como o nosso organismo não elimina a carne em 6 horas, demora 18 horas, cria-se uma toxina chamada cadaverina. Tem pessoas que são muito sensíveis a essa cadaverina. Então, por exemplo, no homem, o que acontece? Os estudos mostraram nos Estados Unidos, o cientista chama James Herbert, ele é professor da Universidade de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que o causador de câncer de próstata, especificamente câncer de próstata, é a carne vermelha. Ele prova isso. Então, e ele compara países que não comem carne vermelha. Por exemplo, o Japão. O Japão é caríssimo a carne. Lá não tem gado. Eu já morei lá, certo? Eu já fiz curso lá.
não tem gado, não tem pasto, porque lá neva 6 meses, não tem como. Então a carne é caríssima, então lá ninguém come carne vermelha. Atum, Só peixe, porque ali é banhado pelos mares ali. O índice de câncer de próstata é quase nulo no Japão. E comparou com os estudos nos Estados Unidos, onde o pessoal come muita carne, porque lá tem pasto, tem carne e etc. O índice é altíssimo, e ainda ele fala assim, e é racial. Por exemplo, as pessoas de origem da raça negra têm maior índice de câncer de próstata do que as pessoas de cor branca. Por quê? Porque tem a ver com o hormônio masculino. Porque nos negros, as pessoas de raça negra, têm o maior índice de hormônio masculino. Tanto que são os campeões de esportes. Você pode ver, a maioria são todos descendentes de raça negra. Porque eles têm músculo mais forte, porque tem mais hormônio masculino. E isso aumenta o índice de câncer de próstata. Então, eu tenho visto ao longo da minha vida, como cientista, como médico que fui, 33 anos, isso realmente é válido. Quando você faz um tratamento de câncer, né, você já orienta a pessoa a não comer nada de origem animal. O tratamento que é feito de câncer, na naturologia, que hoje eu defendo, a pessoa, ela não pode comer nada de origem animal. Por quê? Por causa dessa toxina que chama cadaverina. Então, a coisa está muito relacionada, entendeu? O índice de câncer e a pessoa que ingere muita carne. Então, essa pesquisa existe, eu coloquei no meu livro, certo? Existem outros alimentos que também causam, por exemplo, eu sei que não é o caso agora, mas é bom as pessoas saberem, leite e derivados. Esse professor James Harper dos Estados Unidos provou que além da carne, leite e derivados são causadores de problemas graves de saúde. Câncer de mama na mulher e câncer de próstata nos homens. Nesse ponto é interessante, né? Eu fui vegetariano durante vários anos, né? Voltei a comer carne de uns anos pra cá, depois que eu casei com uma carnívora, eu caí na carne. Mas, o que acontece? Quando eu mudei para o Paraíso, tem muito... Esse papo da alimentação natural, isso, né? Existe de fato essa cultura, corrigindo, essa cultura da alimentação natural. E tem um ou outro discurso que você fica assim, isso aí deve ser exagero, a pessoa nem deve ter base científica para isso. E eu comecei a ouvir, aqui em Alto Paraíso, não tinha ouvido até então, que o leite aumentava o muco e fazia a gente ficar mais gripado, a ter problema de rinite. Eu sempre tive rinite. E eu não acreditava. O dia que eu cortei leite, que eu fiquei 15 dias sem leite, minha rinite sumiu. É verdade. Né? E aí eu falei, cara, isso tem fundamento. Né? Eu como pediatra, muitas crianças me apresentavam aqui em Brasília, eu tinha um consultório com problema de rinite, resfriado, principalmente essas corizas e essa ronca, né, na criança. Eu falei, olha, vamos primeiro, antes da antibiótico, qualquer coisa, vamos cortar o leite de vaca e derivados. Olha, não era nem 15 dias, não. Uma semana, a criança não tinha mais nada. Entendeu? Então, são coisas que estão cientificamente provadas. Quer dizer, as pessoas, fiquem à vontade, eu não vou obrigar ninguém, né, a fazer isso ou aquilo, mas essa é a minha opinião, a minha vivência, e não é só isso também, muita gente fala, eu me tornei vegetariano, eu fiquei mais fraco, então a carne faz mais forte. Não, não é isso. Você tirou uma proteína, certo? Porque a carne é uma proteína animal. Você colocou outra proteína? Não. Então, peraí, você está desnutrido porque você tirou a carne e não mudou sua dieta. Então é onde eu coloco esse livro, A Dieta Ideal, onde você, por exemplo, de manhã, você pode até comer o pãozinho com manteiga, mas você tem que comer cereais, aquele mix de cereais, o da Xuxa, né, que fala cereais matinais. Então, isso é importantíssimo. E na hora do almoço, você vê, a gauchada, eles comem carne. Por que não é tão frequente o câncer de próstata nos gaúchos? Que eu morei lá, certo? 20 anos. Eles devem comer alguma coisa. Eles comem muita salada. Então, qualquer restaurante gaúcho tem o churrasco. Mas antes, eles comem uma pratada de salada crua. E muitas vezes com energia vital. Porque a energia vital é que dá o lance de você poder transmutar em outros elementos que você ainda não tem. O lance da verdura colhida no dia, ele dá essa possibilidade. Então, o gaúcho que come só carne, ele adoece. Agora, o gaúcho que come a salada e depois a carne,
não é tanto, entendeu? Então agora eu vou comer salada e carne. Aí. Eu vejo o seguinte, Aí fica melhor. como o doutor falou, as pessoas muitas vezes ele tem aquele preconceito contra a carne, beleza? Como o doutor falou, pode ter a parte ruim dela. Só que você tira a carne, mas você está comendo uma verdura que você compra no mercado, que tem 1000 agrotóxicos, porque infelizmente você não consegue hoje ter aquela orgânica no geral. Você come um pão, como o doutor citou, que tem um fermento, que tem várias químicas. Você um macarrão, que se você pegar ali, tem 1000 coisas que vai te fazer mal. O arroz hoje não é aquele arroz do índio lá que você colhia no mato. Nem todo mundo come um arroz integral. Então, hoje, infelizmente, nós estamos rodeados de veneno, de coisa. Hoje a própria água que você bebe, ela não é pura, porque ela contém Flúor. Então você não bebe uma água pura hoje, natural. Será que aquele flúor, ele é 100% saudável? Não, negativo. Eu morei em Campos Belos, que se coloca sal na água para tirar a acidez da água. Então, será que é só a carne no mundo hoje que faz mal? Não, absolutamente. Agora, se você pegar hoje o feijão que você come, ele existe um veneno. A verdura que você come, a folhagem, porque a minha folhagem, ela é orgânica, porque eu busco na região. Agora, todos os restaurantes de Alto Paraíso hoje tem uma verdura orgânica? Não tem, porque infelizmente não é compatível com a cidade do tamanho que está Alto Paraíso hoje. Não se consegue buscar. Você tem que buscar fora, ou seja, Ceasa. Mas peraí, nós temos que falar das hortas orgânicas e das feiras. Doutor, infelizmente sábado, você tem uma feira. Não, terça e quinta, deixa eu falar mas veja bem, você tem grande hoje, quantidade. Deixa eu perguntar para o senhor, Alto Paraíso hoje, Alto Paraíso de São Jorge deve ter aproximadamente de 80 a 100 restaurantes. Será que Alto Paraíso comporta hoje? Dá. Não dá, doutor. Não dá. Vou falar para o senhor, não dá. E tem um grande problema. Sobra, a feira sobra. Não dá, doutor, porque infelizmente você vai ali, o meu restaurante é pequeno. Tem restaurantes aqui hoje que você busca aí 4, 5 caixas de tomate 2 vezes por semana, 5, 6 caixas de cenoura, porque Alto Paraíso em si ingere muita verdura. Agora, você não tem, e sem falar do preço, vamos ser justos, certo? Sem falar que não pensam que existe o comércio local que tem que trabalhar a cidade. Agora, não temos hoje, infelizmente não abrange. Por quê? Nós pegamos aqui feriados, aqui, por exemplo, 7 de setembro, nós tínhamos uma cidade com quase 20 mil pessoas. Nós tínhamos uma cidade com quase 20 mil pessoas. Graças a Deus, Alto Paraíso hoje tem sido uma das cidades mais visitadas hoje no Brasil, das cidades pequenas, que buscam o turismo natural. Agora, o turista, ele quer o quê? Nós temos o turista aqui hoje, alemão, japonês, americano, argentino. Ele chegou aqui, como o doutor falou, tem aquele aqui, ó, nós temos hoje Alto Paraíso, nós temos o churrasco, nós temos o peixe, nós temos restaurante vegano, nós temos restaurante vegetariano, nós temos a pizzaria, então hoje nós temos o sanduíche, nós temos a jantinha do churrasquinho do dia a dia, porque o turismo, nós trabalhamos hoje numa cidade turística. O turista, ele veio buscar novidade, ele quer, como o Matheus falou, ele quer de tudo um pouco. Por quê? Nós chegamos nós 3 num lugar. Você imaginou? Vamos viajar. Ronaldo, Matheus, doutor Violes. Chegamos na cidade que o doutor tem uma alimentação saudável. O Matheus e o Ronaldo é carnívoro. Você já imaginou você ficar 3, 4 dias? Eu não vou ficar 3, 4 dias sem comer minha carninha. Sem comer meu ovo, meu feijão. E aí? Você não vai voltar naquela cidade. Então nós temos que hoje, primeiramente, eu acho que o Alto Paraíso tem que se colocar, tem que se conscientizar que nós hoje somos uma cidade turística. Nós temos esse rótulo hoje, nós temos o quê? Uma cidade turística. E tudo que vir a somar, eu acho que a cidade agradece. Igual nós temos aqui hoje, nós temos vários tipos de pousadas. Se falava aqui no começo, mas não existe pousada com ar-condicionado em Alto Paraíso, porque o clima é fresco. Mas já tem aquele turista que ele não se hospeda no seu hotel
se ele não tiver um ar-condicionado. Deixa eu dar minha contribuição. Você entendeu? Sim. Só um minutinho. Ele não se hospeda se não tiver ar-condicionado. Agora, precisa de um ar-condicionado melhor do que o de Alto Paraíso, que é o natural, mas tem aquele turista que ele busca. Ele não está preocupado se você vai colocar um pouquinho a mais. Mas quando ele vai entrar lá no Bucle, em qualquer outra cerveja que seja, ele olha lá, eu quero com isso e isso. O que a culinária da cidade oferece? Certo? O que a cidade oferece? Se você foi em Pirenópolis hoje, é a mesma coisa. São hoje as referências goianas. Pirenópolis, Caldas Novas, Alto Paraíso. Certo? Agora, como eu disse, tudo em excesso, ele vai te prejudicar. Agora, mas o doutor falou o seguinte... Tem opções que deixa eu dar a minha contribuição. Como eu já falei para vocês, né? Eu sou cientista faz 46 anos, né? Me formei na USP, fiz medicina, etc. Então, eu tenho condições de analisar uma situação. Então, por exemplo, eu analisei o veganismo, analisei o vegetarianismo. Realmente, uma pessoa totalmente vegetariana, se ela tiver a consciência de que ela também tem que ingerir proteína, agora, aonde que ela vai obter essa proteína? Por exemplo, aqui nós temos até uma coisa interessante em Alto Paraíso, a fazenda de cogumelos. Então, a ingestão de cogumelo é altamente proteica, mas muito proteica. Mas é quase 10 vezes mais a proteína da carne. Então, nós temos aqui... Sustenta a economia de São Tomé das Letras. Tranquilo, o cogumelo que está sendo plantado aqui em Alto Paraíso, que eu já experimentei, é uma delícia. Inclusive o cru, recém-colhido, eu cheguei a comer, certo? Aqui em Alto Paraíso, produzido aqui. Outra coisa que satisfaz e tem muita proteína é a proteína do trigo, principalmente se você conseguir um trigo orgânico. Então, por exemplo, eu quero fazer um desafio para você e para os ouvintes. Eu sei fazer uma carne do trigo. Você faz uma carne que, se você fizer direitinho, temperar, é muito difícil a pessoa saber se ela é carne animal ou carne vegetal. É impressionante como o teor de proteína é altíssimo, certo? O gosto é idêntico ao da carne de boi. E não vai fazer mal. Você está falando do tipo do seitan? O seitan, exatamente. Realmente, o seitan. A carne de soja, carne entre aspas de soja não é não. A carne de soja ela não engana tanto. Vamos falar de engano. Se bem que aquela moidinha, se você fizer a moda goiana mesmo, botar uma pimentinha, você não sabe se é carne moída de gado ou carne moída de soja. Até ela, eu acho que, assim, ela chega Mas perto. o seitan, meu amigo, parece. eu preparo um seitan que você fala, não, isso aqui é gado. Contar uma história de seitan para vocês aqui. Nossa amiga ouvinte, que inclusive está acompanhando o Central Paraíso, Dani Ribeiro, né, esposa do Juliano, ela que organiza o evento de raizeiros, parteiras, benzedeiros e pajés aqui na Chapada dos Veadeiros. Ela contratou uma cozinheira que faz um seitan, né, e fez tipo uma farofa, eu acho. Você tinha gente que cresceu comendo carne seca, cresceu comendo carne no meio da farofa e não percebeu que era seitan. Vou te contar Realmente uma boa. parece. Eu fiz uma palestra em Goiânia, capital de Goiás. E justamente eu sou favorável, né, à alimentação saudável. Tanto que eu escrevi esse livro, A Dieta Ideal. E eu mesmo gosto de preparar, eu sei cozinhar. E eu preparei várias vezes. E lá em Goiânia eu preparei o seitan. Só que eu fiz de um jeito assim, tipo rocambole, sabe? Então ele fica um negócio assim, genial. E com temperos dentro e tal, como se fosse aquele matambre. Aqui a Goiás não é conhecido. É tipo um rocambole de carne, que ele pega aquela carne do boi e enrola que nem, e põe em miúdos dentro. Eu fiz, mas a carne era o seitan. Pois olha, quando eu servi, teve uma moça que veio brava comigo na hora que eu terminei a palestra e servi. Como que o senhor serve uma carne de boi desse jeito? Isso, o senhor fala de veganismo e não sei o que, e serve uma carne de boi. Eu achei que ela estivesse brincando. Ela experimentou, ela jurava que era carne de boi. E eu falei, não é, menina, isso é carne de seitan, isso é trigo. Então, eu digo assim, pelo gosto, pela proteína, há sim uma semelhança muito grande e uma grande opção em quem deseja mudar. Mas não é só isso, certo? Quer dizer, alimentação não é comer carne ou não comer carne, não é isso. Você tem que saber o que você deve comer, né? Entendeu? Então, a dica é assim, no café da manhã, acrescentar os cereais integrais crus, aquela granola, certo? E no almoço e na janta, tem uma bela salada antes de você comer qualquer coisa.
Entendeu? Mas assim, o interessante, essa. olha bem a colocação do senhor. O senhor está de parabéns pela colocação. Por quê? O senhor hoje é uma pessoa que o senhor não se adaptou, não come carne hoje, mas o senhor não orienta, o senhor não é contra. Porque, igual o senhor falou, no sul, o churrasco, da onde que é a tradição do churrasco do mundo? Rio Grande do Sul. Hoje ninguém faz um churrasco, ninguém prepara uma carne melhor do que um gaúcho. Eu ainda quero fazer um curso com um gaúcho ainda. Agora, essa ideia que o senhor falou, maravilhosa, não seria interessante os restaurantes colocarem como opção para o turista? Isso. Agora, se você pega a carne bovina, a minha família, meus avós, meu avô morreu com 101 anos fazendo churrasco, comendo carne. Agora, eu vejo, se o senhor pegar 20, 30 anos atrás, os avós da gente, até os pais, a qualidade de vida que eles tinham, menos agrotóxicos, menos veneno, menos coisa, era diferente. O senhor concorda, doutor? Hoje, agora nós falamos, até a água que você bebe, ela tem algo misturado que nos fazem mal. Agora, se você pegar hoje o índio, a região indígena, Matheus, rapidinho, se você pegar índios de 20 anos atrás, eles não sabiam o que era um hospital. Hoje o índio, doutor, ele tem um hospital dentro da aldeia, porque ele hoje toma injeção, toma aquilo. O índio se curava com o quê? Com folha. Se você pegar um filme, se você buscar hoje, pesquisar, e olha que índio durava 80, 100 anos, cuidando, pajé, cuidando do próximo, com seita deles mesmo, e alimentação, mas era o quê? Coisas que eles plantavam, que eles colhiam, era uma folha. Eu gosto muito de ver aquele programa Largados e Pelados. É interessante porque ele te busca, isso aqui tem, essa folha te faz bem, esse galho te faz bem, ele achou um pássaro, ele come, certo? Agora, hoje, se você comer carne, como o doutor falou, aí você levanta cedo, vai comer um frango frito, vai comer uma carne frita, como tem gente que come, como o doutor deu a ideia, uma salada. Eu particularmente, eu vou na churrascaria, né? Eu vou na churrascaria rodízio, eu adoro um tomatinho, um repolho, uma alfazinha, me ficar beliscando. Você entendeu? Agora, às vezes falta, o que o doutor Violas colocou aqui, falta-se conscientização. O ser humano, ele fala muito, como você falou. A pessoa acredita, mas ele não tem, às vezes ele tem preguiça, ele fica o dia inteiro no Zap. Mas ele não tem coragem de pegar e entrar no Google, que é o mesmo acesso, para buscar uma dieta saudável. Isso. O que está te fazendo bem, uma caminhada saudável. Olha quantos lugares que aparecem fazer uma caminhada hoje. Conta quantas pessoas, eu mesmo sou um deles. E eu quero me colocar à disposição, porque eu tenho vários filmes, eu tenho 134 filmes no YouTube. Eu tenho um canal, que é o meu nome, DR Vinholes, que hoje todo mundo tem, né, o acesso à internet. E o meu site também. Tem pro YouTube a nossa conversa aqui, em formato podcast. Pronto, tá? No YouTube, no canal DR Vinholes, você acha várias sugestões de dieta, pessoas que foram curadas pela naturologia. E no meu site, que é o www.drvinholes.com.br, também tem muita orientação. Então, eu quero me despedir, né, de vocês, porque eu tenho um compromisso agora, que eu estou trazendo turistas, né, para fazer um tratamento aqui em Alto Paraíso, e a cidade que eu escolhi é a minha cidade, não é Natal, mas é do coração, Alto Paraíso. Eu estou trazendo mensalmente 2 ou 3 grupos por mês para poder usufruir aqui do bem-estar de Alto Paraíso. E a cidade é uma cidade terapêutica e vamos fazer dela mais ainda. Se Deus quiser, nós vamos fazer um polo terapêutico. Existe o polo mobiliário, né? Formosa. Alto Paraíso vai ser chamado polo terapêutico. Onde aqui as pessoas vão encontrar realmente a resposta do seu problema, né? De saúde, etc. E eu tenho que ir, que eu marquei 1 hora essa reunião com o pessoal, que eles já chegaram. Então eu agradeço a oportunidade, Ronaldo, foi um prazer revê-lo, tá certo? Muito obrigado aí pela oportunidade dada a minha opinião. E fico à disposição daqui para frente. Também tem o Zap, quem quiser me procurar pelo Zap, é o 629-8148-0776. 8148-0776. E o livro, doutor Vinholes? E o livro eu vou trazer, amanhã você tem programa? Temos. Pois eu vou trazer aqui, a que horas? Esse mesmo horário? Esse mesmo horário. Eu vou trazer um livro aqui pra gente sortear pros ouvintes. Então tá, mandem uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Agora, gostaria de despedir, né, doutor Vinholes. Obrigado pela participação, viu, doutor? Não, tô sempre às ordens, viu? E queria pedir pro Ronaldo mais 5 minutinhos, porque tem algumas pessoas que estão participando pelo WhatsApp conosco.
Uma delas é o Giridhari Das, ele que é um líder, né, Hare Krishna, propagador do veganismo também. Vamos ouvir o que ele fala e depois a gente vai debater aqui, tá bom, Ronaldas? Olá, pessoal da Paraíso FM, muito legal que a gente está falando aqui sobre veganismo. Veganismo é muito importante por várias razões, mas vamos colocar uma razão que tem muito a ver com todos nós, que é ecologia. Tá ficando feia a situação, quem tá vendo a notícia aí tá vendo a ONU reportando que a situação tá ficando dramática, não é brincadeira, a temperatura tá realmente aumentando, tá mudando o clima. Nós aqui de Alto Paraíso já vimos como mudou, não viram? Você não viu que a chuva estava diminuindo esses anos todos, aí ficando mais seco, nascente secando, cachoeira diminuindo. A coisa não é brincadeira não, aí chove muito agora, está chovendo até um pouco demais agora, então fica nisso, a mudança climática, fica tudo doido, não é legal. E você pode fazer uma coisa para mudar isso, para afetar essa situação, essa uma única coisa maior que você pode fazer para melhorar a saúde do planeta é você mudar a sua dieta para o veganismo. De brinde você vai relevar a melhora da sua saúde também, então é tudo de bom. Mas essa questão do planeta é essencial, isso aí você pode ver que a ONU está reportando isso, né? O grupo de cientistas estudando o impacto climático, eles dão essa recomendação número 1, olha, você cidadão, você pode mudar isso mudando sua dieta, parando de comer carnes, queijo e leite. Se você fizer isso, você vai estar ajudando enormemente. Só aqui no Brasil, 50% dos gases de efeito estufa vem da comida de carnes e leite, derivados, então, animais. Então, se você tirar isso, você está reduzindo 50% dos gases de efeito estufa aqui do Brasil. Pense nisso e vamos junto mudar esse planeta. Hare Krishna. Aí a participação, né, do Giridhari Das, né, ele que é uma liderança Hare Krishna aqui no nosso município. Gostaria de comentar, Ronaldas, alguma coisa que ele disse? Não, como a gente estava conversando com o Dr. Vinholes, eu acho que eu respeito o pensamento de cada um, só que hoje o meio ambiente ele não está dependendo da criação do boi, da vaca. Eu acho que o meio ambiente está se degradando por si próprio. Nós tivemos aqui uma queimada da Chapada dos Veadeiros no ano passado, que essa queimada foi criminal, foi alguém, não foi um raio, não foi um boi que foi lá e bateu um dente no outro e pôs fogo. Foi um ser humano que foi lá e queimou. Então eu acho que isso aí sim é um crime, isso aí que tem que ter consciência. Quantas pessoas vão aqui, às vezes mata um animal por matar, que não vai se alimentar por esporte. Agora, eu volto a defender a questão da carne, porque a necessidade de você ingerir a proteína animal no seu corpo, ele deve pela presença de aminoácidos essenciais que o seu organismo necessita, que são, no caso, a construção dos tijolinhos do seu organismo, que os vegetais não têm. Certo? Isso aí, se você pesquisar, o seu organismo necessita disso aí. Certo? O seu organismo, ele necessita da ingestão da carne animal. Agora, não em excesso. Agora, eu concordo com a preocupação do nosso amigo, porque nós estamos vivendo num mundo que o ser humano está destruindo ele. Eu fui instrutor de trânsito 12 anos. Quando eu falava de meio ambiente e cidadania, eu dava exemplos. Efeito estufa, aquecimento global, isso aí. Será que isso aí tem a ver somente com a injeção da carne animal? Veganismo, o cara que come a carne, o natural. Não, isso aí tem a ver com o ser humano. Eu acho que o que o país falta hoje, o que o mundo falta? O ser humano ter consciência. Termos consciência que você pegou esse lixo aqui, se você jogar ele ali, ele vai demorar tantos anos para se decompor. Certo? Se você pegar um vidro, ele demora tempo indeterminado. Aí você pega uma garrafa, faz questão de jogar ela. Você vai para a beira de um rio, você leva uma latinha, uma sacola, vai tudo pesado. Qual é o trabalho de você trazer aquele lixo que você ingeriu ali e colocar no local correto?
Concorda, Matheus? Aí você chega na beira do rio, você chega no próprio parque aqui, você encontra latas de cerveja, de refri, sacolas e várias outras coisas, que isso aí está destruindo o meio ambiente. Isso aí está destruindo o país. E eu acho que, como o colega falou, ano passado tivemos um ano seco. E se fala que a água, ela vai ser, no futuro próximo, um líquido mais caro do que o próprio combustível. Por quê? Vai acabar. Agora, o que nós estamos fazendo para preservar, para cuidar? Eu acho que isso aí sim é conscientização. Será que temos feito o quê? Enquanto os políticos estão se matando, roubando, destruindo, países estão se guerrilhando, o mundo está acabando. Enquanto a Síria, Estados Unidos estão se guerrilhando, o mundo está acabando. Nós chegamos a um ponto de, se eu não me engano, acho que a China, a Coreia, não sei, tem uma bomba hoje que ela coloca em risco o mundo. E aí, cadê a consciência humana? Eu acho que a carne animal hoje, eu acho que existe uma preocupação, sim, respeito à posição, mas eu acho que ela é um grãozinho de areia em meio a tanta preocupação que o mundo vive hoje, Matheus. Maravilha, maravilha, Ronaldaço. Olha só, tem mais uma participação aqui também, a gente sempre priorizando a interatividade com o ouvinte, é a participação da Cita Beatriz, que para mim é o maior exemplo de coerência dentro do ideal vegano, né? A Cita e seu esposo Guilherme, aqui em Alto Paraíso, porque além deles ter uma alimentação 100% vegana também, eles estão fazendo uma construção, a casa deles lá no Morro da Baleia, 100% ecológica, muito interessante mesmo, o tanto que eles se doam por essa causa, né? Vamos ouvir o áudio aqui da Cita. O veganismo, ele inclui uma alimentação sem nada de origem animal, mas não se restringe à questão da alimentação. A partir do momento que você olha para um animal e o vê como um sujeito que teria que ter direito, o veganismo, ele inclui uma alimentação sem nada de origem animal, mas não se restringe à questão da alimentação. A partir do momento que você olha para um animal e o vê como um sujeito que teria que ter direitos na sociedade, um sujeito sensível, sentimental, assim como a gente sabe que os cachorros são, por exemplo, e você vê que eles sentem, você passa a não querer minimizar o seu impacto destrutivo sobre eles. Então você vai desistir de uma vaquejada, num rodeio, você não vai querer ver elefante sendo torturado para poder estar dançando no circo. Então a alimentação é uma coisa que está dentro do veganismo, uma alimentação sem nada de origem animal, justamente por isso, porque mudou a visão. Você passa a olhar um animal como um sujeito sensível, que sente, que sofre e que você não concorda com essa questão das pessoas estarem usando os animais, né? E existem muitos mitos. Quando você tem essa transformação de olhar, você vai descobrindo que existe um mito enorme em relação a ser humano ter que comer partes dos corpos de seus irmãos animais, assim como nós somos animais também. Existem muitos mitos, existe muita gente lucrando com isso. Então você descobre uma libertação incrível que a gente pode ter em relação a esses produtos, a esses consumos que não nos fazem bem. A gente não é filhote de vaca, por exemplo. O leite tem total composição para estar fazendo com que um bezerrinho vire uma vaca e causa um monte de problema na gente. Então, assim, tem muitos estudos científicos comprovando. Harvard está pedindo para a gente adotar uma dieta vegana cada vez mais. Também por causa da questão ambiental, tem um documentário chamado Cowspiracy, muito bom, que foca no meio ambiente, é perfeito. Fala estudos no mundo todo, pessoas muito renomadas falando disso, repetindo, martelando. E a população vegana está crescendo, acho que porque muita gente está despertando para esses descobrimentos, essa expansão da consciência mesmo. E está sendo uma coisa bem científica. Tá aí a participação da Cita, né? O áudio deu um probleminha aqui no começo. Eu até gostaria de comentar um pouco também, o Ronaldaço. É que assim, realmente existem duas coisas aí em questão. Uma é você comer carne como o índio come, né? Que é uma carne ali de caça, é um consumo, né, de certa forma sustentável, né? E que olha de certa forma a capacidade do meio ambiente até de repor aquilo que está sendo tirado dele e tal.
E outra coisa, a indústria da carne, né? E eu acho que o veganismo, o que tanto o Giridhari como a Sita trouxeram aqui, é um questionamento à indústria da carne, né? Porque a partir do momento que você industrializa uma coisa que acontecia naturalmente na fazenda, né, você está criando um impacto muito maior. Como é que você vê essa questão? Olha, a questão da indústria hoje da carne, a maioria do gado hoje da indústria, ele é criado praticamente em confinamento, ou seja, ele não tem impacto algum com o meio ambiente. Se você for nas grandes fazendas hoje, nas grandes agropecuárias, nos frigoríficos, o gado de frigorífico hoje a princípio, ele é criado em confinamento, ali fechado, no espaço dele. Agora, você pegar uma área de preservação, destruir uma área de cerrado para fazer um pasto, eu concordo plenamente. Mas hoje, a carne hoje, que se exporta, que se vem na mesa do dia a dia, os grandes pecuaristas hoje, ele tira do próprio confinamento dele, do espaço dele, e sem falar, Matheus, que se você pegar hoje a pecuária brasileira, são milhões e milhões de empregos que você está gerando, milhões e milhões de pessoas que vivem daquilo ali, que se você acaba, são milhões e milhões de pessoas que vão viver de quê? Você pega pessoas hoje que o pai dele, o avô dele, o bisavô dele foi pecuarista. O que ele sabe fazer hoje? Criar o gado dele, certo? Essa pessoa vai viver de quê? Agora, eu acho que ninguém pensa, muitas pessoas pensam no seu umbigo próprio. Agora, nós temos o prazer de viver numa região preservada. O Paraíso é uma região preservada. E nós vivendo numa região preservada, tem muitos que não preservam. Tem muita gente aqui hoje que às vezes critica, mas não tem feito o papel dele, de cuidar das belezas naturais de Alto Paraíso hoje. Nós temos pessoas agraciadas hoje. São pessoas agraciadas de morar num país, num município hoje, desculpa, que temos um clima natural, que temos belezas naturais, que é uma cidade preservada. Quantas pessoas aqui eu tenho acompanhado, às vezes o IBAMA multando, que está desmatando escondido, que vai ali e mata um animal silvestre por matar escondido. Agora, esse aí teria que ser penalizado. Agora, eu agradeço demais a conta desse espaço, parabenizo você pela atitude, não tive oportunidade de agradecer, mas para mim foi de uma importância muito grande poder aprender também com uma pessoa tão conceituada que é o Dr. Vinholes. Eu tenho certeza que tem muito a nos ensinar. Alto Paraíso tem muito a continuar ganhando com a vinda definitiva dele novamente para o município. Como também parabenizo as pessoas vegetarianas, veganos, que têm montado seu restaurante, que têm buscado isso aí. Eu acho que o mundo hoje, ele tem espaço para todos. Você tem seu restaurante vegano, você tem seu público. Você tem restaurante vegetariano, você tem seu público. Eu tenho o meu carnívoro, que serve meu churrasco, eu tenho o meu público. Eu acho que nós temos o quê? Nós temos que se conscientizar. Primeiramente, Matheus, para encerrarmos, eu acho que vamos primeiro pensar em cuidar. Vamos preservar. A natureza pede socorro. O mundo pede socorro. Não adianta ficar com picuinhas, como você falou. Falar é fácil, quero ver fazer, quero ver agir. É muito fácil falar. Agora, roda a cidade, roda o parque, vai daqui para São Jorge. Leva um caminhão, vê o que você carrega de lixo. Entra no parque e vê o que você busca de lixo. Infelizmente, isso aí somos nós, seres humanos, que temos feito isso aí. Deus não castiga ninguém. Ah, mas Deus está castigando o mundo, chuva demais. Não, Deus não castiga ninguém. Nós estamos se castigando. Agora, eu acho que vamos falar menos e fazer mais. Então quero agradecer aqui mais uma vez a Paraíso FM, em nome do restaurante Recanto Caipira. Deixo aqui o meu abraço a toda a população de Alto Paraíso, ao Dr. Vinholes, a você, Matheus, parabéns por esse programa brilhante. E deixo aqui o convite, restaurante Caipira ali do próximo ABR, toda sexta, sábado e domingo, o melhor churrasco na brasa do Nordeste Goiano e também aos feriados. Que Deus abençoe cada um de vocês e já deixo também um Feliz Natal, um 2019 iluminado, com muitas bênçãos. Em nome da família Restaurante Recanto Caipira, deseja Alto Paraíso que tenhamos um 2019 iluminado, com novos ares, que não tem tanta roubalheira, tanto crime, tanta destruição.
Feliz Natal a cada um de vocês e um 2019 iluminado, abençoado com a graça de Deus. Nosso muito obrigado. Ronaldo, muito obrigado, viu, pela coragem, né, de ter vindo conversar e defender uma posição oposta de um médico, né? É uma responsabilidade muito grande, pela coragem, né, pela firmeza que você defende as suas posições, né, e por estar aberto ao debate, né? Muito obrigado mesmo por isso e a gente se vê lá no restaurante Recanto Caipira. Será muito bem-vindo, Matheus. Não só a questão da alimentação, mas hoje me sinto cidadão de Alto Paraíso e estamos de portas abertas para o que precisar. Fica aqui o convite a você, a família, serão muito bem-vindos lá. Vai lá conhecer o verdadeiro tempero goiano, a comida da roça na cidade. Valeu, obrigado, Matheus.